Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil nas Trincheiras, que é um podcast onde a gente conversa aí com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia usando gestão ágil na prática, que já passaram por desafios, que têm experiências e muito a compartilhar com vocês. Hoje eu estou aqui com a Ellen Carvalho e ela trabalha na área de planejamento e projetos do Corpo de Bombeiros. Então, assim, é uma área muito interessante para a gente conversar um pouco aí sobre como a Ellen levou a gestão ágil e usa a gestão ágil no seu dia a dia. Fala aí, Ellen, tudo bem? Conta pra gente de onde você está Tá, falando, pode tudo contar um pouquinho bem? sobre você. Boa noite a todos. Eu sou tenente, né, do Corpo de Bombeiros e atualmente eu estou na adjuntoria, né, de projetos e planejamento do Corpo de Bombeiros e a gente tem tentado utilizar, né, não deixa de ser um órgão público e é uma instituição militar, então tem toda a questão da hierarquia, né, de alguma rigidez ali nos processos, mas a gente tem tentado aí vencer o desafio para cumprir a missão de salvar vidas, né? Então, tudo que tiver de melhor aí, mais modernas, ferramentas já testadas, a gente tenta trazer para tentar gerar mais benefício e entregar o melhor serviço para a sociedade. Show de bola. E, Ellen, como que você conheceu a Mindmaster? Foi no evento, né? O evento aberto e gratuito, Ah, workshop. workshop. Sim, aí eu estava no Instagram e eu vi algumas publicações sempre falando assim sobre o principal, né? O que a gente precisava mesmo saber. Tem sempre muita coisa, muita inovação, muito conteúdo nessa parte de gestão ágil e gestão de projetos, e aí a gente precisava, assim, não dá para estudar tudo, né? E não dá para testar tudo. E eu achei muito interessante assim, o escopo do curso, né, do workshop, e aí quando eu vi o workshop, eu falei, bom, se o curso for da qualidade que for o workshop, vale a pena demais, e com certeza eu confirmei, né, essa minha intuição ali de que valeria a pena. Então foi através do Instagram de vocês e depois do workshop. Que legal. E assim, você teve algum receio, assistiu o workshop, né? Você teve algum receio antes de começar a fazer o curso, antes de investir no curso? Sim, eu não sabia se a qualidade, né? Eu imagino assim, não deixa de ser uma ferramenta de marketing, a gente é mineiro desconfiado, né? É Então, verdade. é, a gente é bom. Será que o curso é tão bom? Porque às vezes dá tudo ali de melhor no workshop, e na hora do curso mesmo, o curso talvez não seria tão bom, né? E na verdade, o curso ele traz um aprofundamento, né? De tudo que a gente aprende ali no workshop, da visão inicial, e ainda te traz, assim, sugestões de como continuar, né? Se tiver interesse de continuar lendo. Eu trabalho, por exemplo, a gente está prestes agora, no meio do ano, iniciar a revisão do planejamento estratégico. Então, muitos conceitos ali que foram pincelados, né, trazidos na prática, a gente pretende aprofundar também na literatura do que foi indicado. Então, eu tinha medo da qualidade do curso em si não fosse parecida ali com a metodologia que foi dada no workshop. Então você comprou ali com o pezinho atrás, mas você ainda Sim, tinha o teu tempinho ali de cancelar, você chegou a sim, entrar já e olhar como é que era, quando que você sim. olhou e falou, não, realmente vale a Foi pena eu continuar aqui. na hora de olhar ali o conteúdo mesmo, né? Tipo, a plataforma é sumarizada, então dá para ver ali, né? Se tudo que foi falado estava no conteúdo de fato previsto para o curso, né? E também o professor, né? Que a gente tem contato com um instrutor e depois durante o curso a gente tem. Eu até perguntei isso, eu falei assim, mas quem vai dar o curso, né? E depois a gente vê que todo mundo que participa, a equipe, ele é muito coesa e a qualidade se mantém, né? Cada um com a sua abordagem, até bom que traz outras histórias, né? Outras abordagens, então é muito rico ali o processo como um todo. E também a possibilidade de troca, né? Então, tem o espaço de troca através do Telegram, a mesma plataforma do curso, a gente consegue trocar. Tinha mais pessoas da administração pública, né, de diversas regiões aí do Brasil, e o pessoal também do empreendedorismo, né, privado também, então deu Em para várias áreas, ter né? essa visão bem rica, assim, o pessoal Legal, testando, aplicando e contando histórias também, foi bem bacana. que legal. E bom, Ellen, agora é a hora aí de você me contar como que foi esse processo aí. Quais foram as primeiras coisas que você levou para o seu trabalho? O que você está usando hoje em dia? Conta pra gente como que foi colocar isso na prática dentro da sua realidade.
Bom, como a gente trabalha como um escritório, né, um escritório de projetos ali, de planejamento, a gente trabalha com equipes do estado todo, né, então tentando identificar essas fragilidades, possibilidade de inovação, então a gente precisava lidar com as pessoas e ao mesmo tempo direcionar. Então, assim, é até difícil falar uma coisa só, que a gente tem testado tudo, eu fui tentando, assim, ir fazendo e Pode testando. contar tudo. Então, uma ferramenta que a gente já utilizava era o OKR, né? Então, a gente já utilizava, talvez fosse a principal, assim, que a gente utilizasse, era o OKR, a gente utiliza, na verdade, né, com o nível estratégico e tático da corporação. Então, para direcionar mesmo esforços e manter esse alinhamento com os objetivos, né, institucionais de forma macro. E aí, assim, eu já tinha lido o livro, né, Avalie o que Importa, Então, peraí, você já só usava o KR antes? antes do curso. Antes do Antes do curso. curso. A gente já, uma equipe que usava, que estava anteriormente já utilizava. Só que até então era só o OKR, né? Inclusive a gente até ganhou um prêmio por causa do OKR, só que a gente gerenciava os nossos projetos com a metodologia meio híbrida, assim, com ainda muitos conceitos da metodologia tradicional, mas já observando que não estava dando conta do cenário, né? Então, tinha o OKR para alguns objetivos e utilizava a gestão de projetos tradicional para grandes projetos, né? Então, quando eu vou dar um exemplo aqui, a gente estava desenvolvendo software para melhoria de controle logístico. E a gente já estava dando em tecnologia, a gente já não estava conseguindo usar, né, aquele cronograma todo fechadinho e tudo. E aí a gente esbarrou no Scrum, né? Aí muita coisa ao mesmo tempo, né? Inovação e rotina e processo. Aí o fluxo de trabalho também estava ficando emperrado. E aí esbarramos na parte da gestão à vista, ou gestão visual. Então, com o curso, a gente estava precisando estudar muita coisa e estava sem direcionamento. E com o curso, tinha tudo isso, né, ali simplificado Um para a gente direcionamento aí, né? conseguir. Exatamente. Fazer. Então, esse portfólio agora que a gente está trabalhando, que é 2022, 2023, né, 21, 22, 23, a gente já utilizou, é óbvio que sim, a gente está trabalhando com uma corporação de 6 mil pessoas, né? Então é grande, um estado gigante, que é o estado de Minas, então tem gente no norte, no sul, a gente começa devagar, né? A E como gente vocês fazem o OKR disso? Vocês fazem o OKR online. por projeto? Vocês fazem o OKR por time? Vocês fazem o OKR por região? A Como gente que faz o funciona OKR isso? a gente daí tem que explicar um pouquinho a estrutura, né? Nós temos os setores, né, táticos, estratégicos, então nós temos diretorias, a gente chama de pasta do Estado Maior, que são pastas que tratam de assuntos estratégicos, então, gestão de pessoas, logística, operações, então a gente pega esses setores, que são da atividade meio, né, administrativa, e pega os setores também regionais. Então, são grandes comandos operacionais de bombeiro que atuam em todas as regiões do estado. E aí a gente desenvolve a metodologia participativa, né, seguindo ali a doutrina que é do bottom-up e do top-down, respeitando o percentual ali, né, de maneira participativa. E os setores, tendo em vista a cultura e o objetivo estratégico da corporação, estabelecem ali, com base em necessidade de melhoria ou problemas, né, identificados, e aí fazem os grandes objetivos e os KRs. E Legal. a gente direciona a comunicação, faz o acompanhamento, então a gente tem ciclos trimestrais, né, durante os anos, então isso já acontece desde o final de 2019, a gente vem aprimorando, cada vez, começou com 6 setores, grandes setores, né, não são setores pequenos, são grandes setores, e hoje a gente está com mais de 20 setores. Todos os setores estratégicos e táticos e comandos atuam com o OKR, e aí a gente vai trabalhando e isso é desdobrado. Então, nos planos de ação, então a gente pega os grandes objetivos estratégicos, são transformados em objetivos setoriais, e esses objetivos setoriais são desdobrados em KRs que acabam virando o plano de ação e objetivos dos setores menores, né? Então, vai desdobrando. A Vai gente caindo ali, né? vai caindo aos poucos, né? E, Legal. além disso, tem os grandes projetos, né? E com os grandes projetos, a gente faz o acompanhamento, o monitoramento. A gente não consegue ainda utilizar, é um Scrum adaptado ali ainda, porque Ah, sempre utilizávamos é a um filosofia. híbridozinho, assim, né? É muito difícil você trazer
100% do método, ainda mais se está falando de uma corporação, assim, governamental, você está falando de uma coisa onde você tem muita hierarquia, assim, é muito diferente, tem muita burocracia, deve ter muita burocracia também, né? E a gente tem tentado diminuir isso, né? Até talvez por esse propósito nosso mesmo, né? Que é salvar, valorizar vidas, inspirar as pessoas e levar esperança. Então, se esse propósito, a cultura, né? Isso tem que estar muito forte. A gente tenta quebrar todo tipo de dificultador, que seja a burocracia, que seja os limites ali da hierarquia. E então a gente trabalha com o OKR e com o portfólio vivo, né, que a gente chama de portfólio de projetos, e hoje a gente tem utilizado um pouco mesclado, né, até o PMI também, o PMBOK já tem falado bastante da filosofia ágil, né, então facilitou para a gente também poder legitimar a ferramenta ágil, né, de forma geral, e trazer um pouquinho do Scrum. Então, o Scrum nós ainda estamos engateando, né, tentando trazer essa questão das reuniões periódicas, né, de fazer a review, a retrospectiva, tudo, né, mas a gente já está conseguindo, né, a gente tem grandes momentos mensais, a gente não consegue fazer daily, né, porque também sou eu, mais dois, tem um chefe, né, que coordena ali um setor também de captação de recursos alternativos, e tem mais dois militares, dois tenentes que trabalham comigo, então a gente controla esse portfólio imenso ali, né, de 31 projetos, mais os OKRs, né, então é o tempo todo ali fazendo daily, e você fica o dia inteiro fazendo daily. Não dá, não dá. Mas o interessante foi que a gente falou assim, bom, gente, a nossa grande finalidade ali como escritório é comunicar estratégia, né? É comunicar estratégia, garantir que isso seja feito, é monitorar indicadores de resultado. Então, a gente tem buscado fazer treinamentos e isso ajudou demais. O conteúdo do curso, né, facilitou, encurtou esses caminhos da gente saber levar essas informações para esses times, né? Porque até então trabalhavam só com plano de ação ali ou com a metodologia tradicional. E a gente, aos poucos, está inserindo conceitos da agilidade, que tem dado muito resultado, né? Então, a gente trabalha num cenário de incerteza. A atividade de bombeiro, ela, né, a gente vê aí o tempo todo, infelizmente, a gente atua... prever, né? É uma coisa que realmente é 100% imprevisível, né? Porque vocês trabalham basicamente sob demanda, né? Exatamente. Então, a gente tenta, ao mesmo tempo, criar formas, né, de preparar, né, não só a corporação, mas a sociedade. Então, a gente tem trabalhado com a filosofia de empreendedorismo social. Então, dos OKRs, dessas inovações e desses projetos, surgiram várias iniciativas que tornaram a corporação antifrágil, né, e tem permitido a gente levar isso também para a sociedade. Então, por exemplo, a gente tem projetos como o Bombeiro na Escola, né, que é capacitar crianças, o projeto também de Prodinata, que é ensinar natação, primeiros socorros, tudo feito através, né, implementado no Estado através de OKR, através de projetos, né, a questão também de treinamento de brigadas, porque embora a gente seja 6 mil homens, a gente não consegue prevenir todo local. Agora, se a gente cria essa cultura de autoproteção para a sociedade, a gente consegue garantir, né, pelo menos reduzir, mitigar aí os riscos. Então, a gente tem trabalhado com isso para tentar fazer que os nossos braços consigam chegar mais longe, né? Então, a gente está tentando criar multiplicador desses conteúdos e replicar isso na sociedade de forma geral, porque senão a gente fica só, literalmente, apagando incêndio, né? Literalmente, e a gente quer evitar que o incêndio aconteça. Nossa, eu tô encantada, de verdade, com essa aplicação. E assim, você falou que antes não tinha muito disso, era aquela coisa que realmente, né, só ficava ali apagando incêndio, não tinha muito desse planejamento. E você falou que já teve alguns resultados, né? Eu queria que você me contasse o que você tem visto aí nos projetos, no trabalho mesmo, de diferença, de trazer o KR, de trazer um pouquinho que seja ali do Scrum, do Ágil, para dentro disso. Bom, além, assim, eu acho que o que ficou muito na minha cabeça e que eu sempre falo com a equipe, com as pessoas, é que os fundamentos vêm antes das ferramentas, né? E isso, assim, que a questão da cultura, né, da gente introjetar o porquê que nós estamos fazendo isso tudo, então a gente trabalha muito com isso, né, de disseminar estratégia e cultura,
fortalecer isso, então as pessoas entenderem, né? A gente tem esse propósito que eu falei, que é de salvar e valorizar vidas, né? De modo a inspirar pessoas e levar esperança. A gente trabalhou com isso no último planejamento estratégico nosso. Então, primeiro a gente começou daí, né? Os fundamentos e também criar novas lideranças, né? Novas pessoas interessadas. Depois foi levar esse conhecimento para a maior parte das nossas equipes, e aí com os projetos, com a operacionalização da estratégia, né, que seja através do nosso portfólio vivo, com essas iniciativas, seja com o KR, a gente conseguiu, eu posso falar, mapeamento, né, então o pessoal começou a mapear a rotina também, os processos, a gente está engatinhando ainda nessa parte de gestão por processo, porque se a gente for pensar, né, a gente voltou muito para a inovação durante um certo período, só que no 80-20 ali, né? 80% acaba sendo rotina, assim, tem muita coisa que a gente já Tem faz. que ser, Então, né? Não dá para inovar 100%, né? inovar o Muito tempo perigoso. todo, inicia muito e termina pouco, né? Inova demais e não está terminando. Então, a gente começou a pensar muito na filosofia Lean mesmo, dessa questão do fluxo de trabalho, do trabalho puxado mesmo, né? Engateando nisso, porque a gente já está com a mentalidade voltada para isso, e do outro lado ali, então acaba sendo inovação e melhoria de processos, né? E as inovações também. Então, na parte da inovação, a gente tem um eixo só para projetos, que tem sido bem bacana, assim, que é essa parte dos projetos sociais. A gente tem trabalhado num projeto também que desdobra, né, nessa parte mais da agilidade, que é a parte de um quartel sustentável, a estrutura do quartel sustentável, então pensar em economia circular, exatamente. Legal. Então, tipo, a gente fala de valorização do meio ambiente, então a gente quer tornar os nossos quartéis um espelho disso, né? Não só a nossa ação de prevenção e tudo, mas também os nossos quartéis. A gente tem trabalhado também com a tecnologia EAD, né? Então, criar, por exemplo, esses conteúdos que a gente tem trabalhado, tudo isso com base no backlog ali, na hora que a gente está, no início, quando a gente foi ver a questão da gestão e pensar em backlog, né, e pensar nele fluido ali, na cabeça da gente que trabalhava com cronograma, não entrava. Eu falava assim, gente, mas como é que Devia ser um tem empate ali, né? como é que o negócio não tem data, assim, não tem período, né? Como é que eu vou controlar isso aqui? E depois, durante a execução, isso foi se tornando claro, né? Então, pela incerteza e complexidade do ambiente, às vezes algo que você previu como sendo mais importante no início do projeto já não é mais no meio, né? Então, aos poucos, a gente foi provando As algumas coisas vão coisas. se ajeitando, né? As coisas vão se encaixando. Exatamente. Uma questão que a gente usou no nosso OKR, então, o meu setor também tem OKR, né? Específico lá do meu setor, que é dessa adjuntoria de planejamento de projetos. Então, um OKR nosso era implementar a gestão à vista, nós não tínhamos. Então, isso foi muito bacana também, que a gente começou com a matriz de O que vocês priorização. fizeram? Vocês chegaram a fazer Kanban? A matriz de Fizemos, priorização, eu lembro que você me mandou foto. fizemos e fizemos o Kanban. E que Fizemos o legal. Kanban, foi muito legal. Que vocês fizeram? Como que foi? Como que faz esse planejamento? Então, a gente começou pela matriz de priorização, porque estava muito volume, sabe? E Uhum. por ser um Muita coisa setor para de fazer. inovação, estava assim, muito volume. E eu falei assim, nossa, daqui a pouco, né, a gente está assim, totalmente atordoado de tanto trabalho. Vamos Sim. organizar, vamos priorizar. E fizemos, né, conforme ali o que é importante, o que era urgente, né? E fizemos a matriz e Uhum. definimos por projetos, por áreas, o que tinha que ser atacado, e com isso nós montamos o nosso backlog. Aí, a partir do backlog, nós compramos uns quadros, a gente ganhou um prêmio, foi engraçado que a gente ganhou o prêmio com a do OKR, a gente ganhou segundo lugar num projeto no nível do estado, com o Legal. OKR. E aí, com o dinheiro, né, a gente ganhou um dinheiro mesmo, a gente investiu nos quadros, né, em tudo, né, tem uma... Partiu para gestão visual. É, tem uma aula que fala disso, né? Até do post-it, a qualidade do post-it, eu dando spoiler aqui da aula, mas tem uma aula que fala disso. Pode dar um pouquinho de A gente problema, não. Pois é, a gente anotou tudo e aí montamos. Aí começamos com o simples ali, né? O backlog mesmo, depois o fazer, o fazendo e o feito. E Sim. aí, com o tempo, foi entrando impedimento. A gente viu que entrava alguma coisa, a gente estava com tudo certinho ali no fluxo de trabalho, o IP, né? O Work in Progress. Então, aquilo que Foram ele fala melhorando aos poucos, né? foi melhorando aos poucos. E eu lembro que foi passando alguns estagiários lá, a gente teve estagiários nesse período.
E aí eu falava assim, usava as mesmas palavras das aulas, né? Eu falava, bom, daqui a um mês vocês vão passar que esse quadro vai estar todo diferente. E realmente o quadro estava todo diferente, O quadro é porque vivo, né? A gente fala que o Kanban é um quadro vivo. muito, e era engraçado que eu brincava com os meninos, vamos pôr impedimento logo, porque às vezes entrava uma demanda urgente, né? Sempre tem uma demanda urgente, eu falava, então desce com tudo que estava lá fazendo para o chefe, a chefia ver, né? Nós estamos aqui impedidos de continuar porque entrou algo que travou tudo. E o work in progress foi extremamente importante ali, o trabalho que estava sendo feito ali, o limite, né, do IP ali, porque por causa disso, a gente estava criando muito volume e esse volume, às vezes, desgastava demais a equipe. Então, isso foi um OKR nosso, assim, implantar a gestão visual. E hoje, todos os setores, a gente trabalha no setor. Você usou a gestão ágil para implementar a gestão ágil. Exatamente, exatamente. Isso é engraçado que todo mundo passa lá, os outros setores, e param e para olhar, para entender como é que é, e a gente fala do Trello também, a gente chegou a utilizar o Trello com a mesma filosofia do Kanban para alguns projetos. Eu fiz um curso, eu também atuo, né, como instrutora das atividades operacionais, tem uma disciplina de salvamento veicular, muito importante, inclusive, né, que é para acidentes que a vítima fica presa em ferragem. A gente montou esse curso, eu estava aqui e a equipe toda no norte de Minas ainda, e a gente usou o Trello para isso, poder fazer o treinamento à para distância. fazer o treinamento e depois eu deslocar até lá, mas o Você planejamento. conseguiu usar a gestão ágil em tudo, né? Assim, todas as Na vida frentes. também, eu tenho feito o OKR meu também, então, assim, tem dado muito certo, sabe? A gente tem que amadurecer, eu pretendo refazer o curso todo de novo, porque, né, correria do dia a dia, a gente Cada faz vez que você assistir decepção. também, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Mas você assistiu o curso depois que você já colocou em prática, que você já viu como que funciona, que você já viu quais são os desafios, que você já viu onde que trava, onde que não trava, vai ser uma visão muito Sim. diferente. Com certeza. E outra coisa também que foi muito bacana, é, é difícil esse pensamento sistemático, né, de pensar no problema, né, de onde, qual que é o problema, quantificar o problema, depois partir, né, entre o real e o ideal, achar o gap ali, qual que é a raiz daquele problema, e pensar em soluções possíveis para tratar aquele problema, elaborar um plano de ação. E aí veio para a inovação, a resolução de problema, o story mapping também, que Ai, o que design legal. thinking, né, para inovação e resolução de problema. A gente testou isso com alguns projetos, um projeto de captação, e a gente conseguiu estruturar, né, ali, visualmente, a equipe construindo junto. Eu lembro que a equipe estava com dificuldade de um entender o que o outro estava falando ali, e a gente utilizou isso, né, para próprio equipes novas que foram trabalhar com o OKR, a gente também utilizou a gestão à vista para trabalhar. Então, assim, são infinitas as formas o curso, assim, realmente suspeito para falar, como eu falei, vou fazer ele de novo. E agora também estou tentando lembrar de tudo que a gente já está usando, ainda vai usar. Gostaram muito, eu tô assim, Sim, impressionada. não, Que e olha que legal. foi bem corrido, assim, né? Porque o volume de. Então é meio que assim, o avião tá andando, já tá voando e a gente está consertando a turbina e continua. E Ágil, né? A gente vai corrigindo a rota durante a assim, rota, né? verdade. E tem a parte também que eu particularmente estou muito empolgada, que é com a questão do Gemba, né? Do Gamble Walk. Então, para esse planejamento estratégico, nós estamos com a ideia, assim, a gente sempre tem utilizado, desde 2015, essa visão de tornar o nosso planejamento participativo, visto do engajamento. E tem uma frase que eu gosto muito nesse Avalie o que Importa, que ele fala assim, que quem está nas trincheiras enxerga a mudança chegando primeiro, né, antes. Então, ouvir quem está lá na ponta é É extremamente principal. importante. Então, a gente tem um planejamento um pouco ambicioso, que é de ir em todas as partes do Estado, falar sobre a gestão ágil, planejamento estratégico, operacionalização, o propósito, por que nós Colocar estamos o fazendo Gemba isso. em prática. Exatamente, e colher o diagnóstico, né, a perspectiva, o feedback das pessoas e construir o nosso planejamento, além dessas referências todas que nós temos de gestão e de melhoria contínua, também na perspectiva de quem está lá na ponta da linha. Então, isso, assim, para convencer, né, porque a gente vai ter que sair do trabalho, do posto de trabalho e ir em diversas partes do estado e tentar levar esses conceitos para 6 mil pessoas. Então, aí, o argumento que eu estou tentando utilizar com a chefia é essa, né, do Gamble Walk, né, de ir lá, vai e veja mesmo, e que isso Ó, vai gente, trazer... só para quem está assistindo a gente aqui, nunca ouviu falar desse conceito do Gemba,
Um dos princípios do Lean, que é o conceito de ir a campo. Então, é você se colocar lá em quem está nas trincheiras e quem está no campo, realmente você estar lá no Gemba, né? Exatamente, né? Não dá para resolver tudo daqui, né? Só da mesa mesmo, ou só com os números, só com. Então, a ideia nossa é bem desafiadora, a gente tentar ir a campo, na atividade mesmo, para quem está atendendo a ocorrência no dia a dia, enxergar as dificuldades, e a partir daí construir esse planejamento de dentro para fora, né? Com todo esse suporte que hoje a gente tem tido, a gente está estudando, está começando ainda, mas assim fortalecer esse conceito de dentro para fora e também de fora para dentro, trazer o benchmark assim crítico, né? Não é tudo que é feito aí fora que funciona aqui dentro, e não quer dizer que eu vou aplicar tudo exatamente do jeito que é aplicado lá fora. São Então, a gente está realidades tentando. diferentes, são jeitos de trabalhar diferentes, são coisas que vão acontecer no dia a dia que são diferentes, né? Então tem que ter realmente esse fluxo, essa observação, né, mais específica. E assim, uma coisa muito interessante nisso, que eu acho até legal a gente salientar aqui, é que para conseguir fazer isso, para você conseguir olhar um lugar do outro e saber o que você vai levar e o que você não vai levar, o que faz sentido, você tem que ter muito, assim, saber muito, né? Você tem que saber como que funciona, você tem que conhecer mesmo de gestão ágil, né, Ellen? Sim, é uma legitimidade, né? A gente brinca que a gente que trabalha com gestão, com pessoas, no fundo, as organizações são as pessoas, né? A gente fala de organização como se fosse algo inanimado, né? Mas ele é o É conjunto das super pessoas. vivo, né? Pois é, então isso foi muito importante, assim, de entender que essa questão da filosofia, né, que o toyotismo traz, que a agilidade absorveu, antes de tudo é o respeito às pessoas. Então, eu falo, bom, a instituição que trabalha com isso, né, com a valorização e salvar vidas, não tem como ignorar isso. Então, essas pessoas que trabalham, né, o bombeiro que está lá na ponta da linha também, atuando, ele precisa ser respeitado, ouvido, e a gente tem que tentar transformar todos esses conceitos da forma mais inteligível possível e achar que compartilhar com ele também, né, da forma que possa ser adaptável e ir aos poucos, né, com calma, com paciência, implementando esses conceitos e trazendo também melhorias que eles possam adicionar aí na prática da gestão. Então, acaba sendo uma troca o tempo todo ali com quem está na parte de gestão e quem está na ponta da linha. Sim. E aí, saindo um pouco aí dos projetos, de como as coisas estão funcionando e falando um pouquinho como você, como profissional. O que você sentiu aí nisso tudo? Você acha que você se tornou referência aí em gestão ágil já? Como que tá aí a produtividade, a organização? Me conta. Então, eu brinco com os meninos que trabalham comigo que eu tenho a eterna síndrome do impostor, né? Eu sempre acho que não tá, o que eu sei não está o suficiente, e ao mesmo tempo isso é bom, né? Que a gente acaba estudando. Atualmente, eu estou até fazendo um mestrado em administração pública também, continuo estudando o curso, já tinha feito algumas pós-graduação, mas assim, tem uma teoria, né, que fala do 70-20-10, que é Essa 70%. teoria eu não conheço. Pois é, então 10% do que a gente aprende, ela está voltada na formação, essa formação de titulação, né? Igual o mestrado, uma graduação. 20% está nesse tipo de curso, que é um curso muito prático, né? Voltado para a realidade, e 70% está ali no dia a dia, né? Se colocar esses conhecimentos do Prática, 20, né? né? Da academia, entre aspas, em prática. Então, assim, não sei se é referência, mas eu brincava muito lá no norte de Minas, né, quando eu fui para lá, que se não tem alguma referência e se para cumprir a missão precisa que seja eu vou tentar me tornar. Então, não sei É. ainda, né, se eu sou essa referência toda, mas assim, a gente tem se esforçado muito como equipe, né, os Ó, é meninos que muito trabalham fácil eu comigo. saber se você é referência. O povo vem te perguntar as coisas? Vem, Então pronto. vem, vai Se as olhar o pessoas quadro. confiam no que você está falando, é porque você já virou O referência. pessoal vai olhar o quadro, a pergunta, como é que a gente faz para passar esses conteúdos? Eu preciso sentar, me manda esse curso aí, onde que você fez esse curso? Que eu falo, né?
Eu falo, não, estou Aham. fazendo um curso muito bom, que acabou, assim, aglutinando ali tudo, né, e dando sincronismo para as coisas, que senão a gente fica um pouco louco, meio perdido, né, que você quer ver tudo e melhorar e ver uma coisa ali, então, assim, facilitou muito a vida, e nesse conteúdo ali que ele agrega, né, que o curso agrega do Lean, da antifragilidade, do Scrum, do Kanban, do OKR ali já tem muita coisa para estudar, assim, eu sei que É eu muito tenho, sei conteúdo, lá, né? uns anos ainda de estudo para conseguir ler, né, para conseguir testar algumas coisas, questão de feedback, então tem de comunicação, né, de saber levar esse conteúdo, saber compartimentar, então como é que eu levo isso para o nível estratégico, para engajar a alta administração, como é que leva isso para a média gerência, que liga, né, o operacional, como é que eu levo isso para o operacional e torno ele para participar? Então, tem muita coisa. Então, assim, eu acho que eu sei agora onde que eu tenho que buscar, né? Então, Sim. a gente continua estudando sempre e testando sempre, que eu acho que isso acaba fazendo que fique no sangue da gente, né? A gente testar isso, assim, começa a Aprende registrar mesmo. muito Sim, testando. e não só por empirismo, né? Não só por tentativa e erro, porque às vezes a gente não pode se dar o luxo de errar tanto, né? É um Sim. erro controlado. Então, eu acho que ter esse guia, esse norte, facilita demais aos poucos, né? Com os anos, com a prática e com o estudo, quem sabe daqui a um tempo realmente, né, me tornar referência, mas hoje a gente tem essa responsabilidade de revisar planejamento estratégico, e na nossa corporação, assim, eu falo com muito orgulho, o nosso planejamento estratégico é levado muito a sério, né? A gente realmente tenta cumprir, tenta operacionalizar, a gente tenta utilizar indicadores, gestão de riscos, né? Dos riscos, a gente tem tentado fazer isso. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, é como se eu tivesse sido promovida, sabe? Eu tivesse A responsabilidade aumentou, né? exatamente numa posição. Eu sou muito nova institucionalmente para estar na posição que eu estou. Então, de certa forma, né? Confiança. Pois é, então assim, ainda é como se eu ainda fosse de tempo de corporação inexperiente para estar fazendo a responsabilidade que eu tenho, é por isso que a gente estuda tanto, tenta, né, responder à altura a essa confiança que foi dada pela corporação. Com certeza tá respondendo, sim. Tentando. Bom, Ellen, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco dessa experiência com a gente. Assim, por mim, você gravava um podcast de 5 horas aqui contando tudo. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Mas assim, queria te agradecer, queria te parabenizar também por ter conseguido colocar a gestão ágil em todas essas frentes, em todos esses tipos de projetos diferentes e coisas diferentes e times diferentes. Então, assim, parabéns para você, para sua equipe. Vocês estão realmente mandando muito bem. Espero que você venha aqui mais vezes contar mais aí sobre essa experiência, sobre o que você está conseguindo. E assim, bom, eu vou deixar o meu abraço seja ágil aqui e fica aí o espacinho para você se despedir. Fica à vontade. Bom, eu queria, assim, agradecer enormemente a esse suporte, né, o apoio, a qualidade do curso, assim, indiscutível, né, esse direcionamento realmente fez diferença para a minha carreira, né, eu já tinha feito pós-graduação, graduação, e faz muita diferença, sabe? O EV direcionado, casos práticos, o suporte mesmo do dia a dia, a continuidade, né? Os modelos, tudo isso facilitou demais, assim, a minha vida, né? Porque o desafio é grande. A gente está só começando, como eu falei, eu pretendo continuar vendo o curso, aprendendo mais, e para quem tem dúvidas se né, deveria ou não fazer, e acho que aconselho porque realmente cabe em qualquer área, simplifica muito, facilita a comunicação e realmente abre a cabeça da gente para uma nova maneira não só de gerir, mas também de lidar com as pessoas. Então, assim, eu fico só a gratidão mesmo, o respeito pelo trabalho extremamente profissional e que eu consiga levar um pouquinho disso que eu aprendi para as nossas equipes, para a corporação, que é que a gente consiga entregar um serviço de cada vez mais qualidade para a população. Muito bom. Bom, muito obrigada a todos que nos assistiu aqui. Lembrando que aqui embaixo na descrição a gente tem um link para você poder avaliar nosso podcast. A gente quer sempre entregar o melhor para vocês também que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Então, assim, se você está assistindo a gente no YouTube, aqui embaixo vai ter um link para você avaliar, um formulário super rapidinho de responder que vai ajudar muita gente a entregar cada dia
conteúdos melhores para vocês. E um abraço, seja ágil. Viagem.